Vamos lá, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Agora a gente vai fazer a resolução do jogo, né, que a gente disponibilizou para vocês lá, que é a perseguição do labirinto, com o tema de circunferência. Vamos lá? O jogo consiste em você fugir dos inimigos ali, né? E entrar na casinha onde esteja a resposta certa. A resposta, a pergunta, na verdade, está ali na parte de baixo, né? Tá, sejam A e B extremidades do diâmetro de uma circunferência. O ponto médio de AB é... Então, a gente precisa saber onde é o ponto médio do segmento AB. E a gente precisa saber o que é diâmetro de uma circunferência. Vocês saberiam me responder o que é diâmetro? O diâmetro de uma circunferência se a gente olhar aqui no próprio Google, né, a gente vê que é o comprimento da reta que passa pelo centro e toca em dois pontos. Se você reparar aqui, ela está passando pelo centro, né, e ela está exatamente dividindo essa reta em dois segmentos iguais. Logo, a resposta para essa pergunta é o centro dessa circunferência. Entendeu? E logo, se você está dividindo ela por 2, você está obtendo o raio dela, né? Aqui a pergunta é: a circunferência da equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado é igual a 4. Qual é o raio dela? Aqui é para a gente identificar, olhando uma equação da circunferência, qual seria o raio dele. Então, qual o jeito que a gente faz? A gente coloca a raiz ali no igual, e a gente vai obter o valor que é o valor do raio, que nesse caso seria o 2, né? Porque a raiz de 4 é igual a 2. Agora vamos com mais uma pergunta, né? Na equação da circunferência, como encontramos pontos que estão na circunferência? Ou seja, como é que a gente encontra os pontos que estão exatamente na circunferência, né? Aí tem as opções aqui. A gente precisa saber o ponto de centro da circunferência e o raio. A gente consegue encontrar vários pontos que estão na circunferência, né? Esse aqui a gente vai descobrir quais pontos estão fora da circunferência, e esse aqui a gente vai descobrir quais pontos estão dentro da circunferência. Como não é isso que a gente quer o quê? Os pontos que estão na própria circunferência. Então, se a gente substituir os valores de x e y na equação, se a gente tiver uma equação, né, a gente também obtém pontos da circunferência. As coordenadas de pontos que são internos à circunferência da equação, aquela mesma equação, né, satisfazem. Ou seja, se a gente quer um ponto interno da circunferência,
que a gente precisa achar? Valores que são menores que o raio, né? Aqui ele está falando que ele é maior que o raio. Que os valores vão ser maiores que o raio. E aqui os valores vão ser menores que o raio. Então, se eles são internos, essa equação aqui vai ter que ser menor do que o raio. Agora, é a mesma coisa, só que agora ele quer os externos. Então, esses valores aqui, né, da equação, terão que ser maiores do que o valor do raio. Beleza? Bem tranquila essa, é para vocês descansarem, né? Agora, dentre as opções abaixo, quais informações auxiliam no reconhecimento de uma circunferência específica? Se a gente tiver o raio e o ponto da circunferência, a gente consegue reconhecer uma circunferência? Consegue, né? Se a gente tiver dois pontos opostos na circunferência, a gente também consegue identificar a circunferência. Agora essa pergunta: qual é a equação da circunferência? O que a gente pode? Se a gente tiver os valores do ponto, de um ponto e um raio, conseguimos achar a circunferência. Se tivermos dois pontos, será que a gente consegue achar o raio da circunferência? Se qualquer valor x ou y ou r for negativo, essa circunferência não existe. Existe, né? Ela pode estar no quadrante do x negativo, do y negativo ou dos dois negativos. Se a gente só tiver o raio, a gente não consegue achar a circunferência, porque a gente vai precisar dos pontos. Essa circunferência pode estar em vários locais. Se tivermos dois pontos, conseguimos achar o raio da circunferência? Conseguimos, né? Qual o centro e o raio da circunferência? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 16. Qual é o valor que está ali do lado do x? É 1, né? Qual o valor que está do lado do y? Também é 1. Qual a raiz quadrada de 16? Não é 4? Aí que tá, gente. Isso é uma pegadinha para vocês. Por que, Thiago? Porque na verdade x sem nenhuma ali é o ponto de origem. Então, vocês têm que ter atenção nisso. Muita gente errou nessa questão aí. São o centro e o raio da circunferência da equação x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, a gente faz por eliminatória aqui para poder ajudar, né? A gente sabe que o raio daqui é 2, né? Então, ou ele é 4, ou o raio é 2. Eu tô gaguejando aqui porque eu tô fugindo também dos bichinhos, tá, gente? Então, ou o raio é 2. A gente já sabe que o raio é 2, que é o mais fácil, né? E aqui a gente sabe que o y é 0, né? O y está na origem. E agora? É menos 2 ou 2? É menos 2, gente. É sempre o inverso ali. Vamos lá que a gente já está acabando. Falta só mais duas perguntas. Essa e mais uma. É uma equação geral de uma circunferência. Essa
questão ela visa a gente reconhecer uma equação geral da circunferência. Então, como é que a gente reconhece assim de bate pronto? A gente tem que entender isso aqui, ó, que x ao quadrado, que tem que ter x ao quadrado, y ao quadrado, menos 10x mais menos 2y. Tem que ter o x, o y e os quadrados de x e y e valores neutros, né? Se a equação geral da circunferência é x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado mais 23, como obtemos o raio? Se a gente completar quadrados, resolvemos a equação em y, completando quadrados e isolando o termo dependente, ou completando quadrados e resolvendo a equação em x. A opção correta é essa aqui, gente. Completando quadrados e isolando o termo independente. A gente consegue obter o raio dessa questão. É o centro da circunferência da equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 2y mais 17. Essa aqui é a questão mais difícil, porque vocês vão ter que fazer um pouco de cálculo, né? Realizar o cálculo disso aqui. Mas aqui está a resposta. Demoramos 10 minutos e 43 para resolver essa questão. Esse foi um gabarito, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando cada questão, sem ser na parte do jogo. Beleza? É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que a gente esclarece para vocês, tá?